Sábado foi aniversário do grande fato histórico que minha geração testemunhou, a queda do Muro de Berlim. Para vocês que são jovens, só lembram do 7-1 e acham que uma Alemanha já é ruim o bastante, na época da Guerra Fria havia duas Alemanhas. De um lado, a Alemanha Ocidental capitalista, do outro, a Alemanha Oriental comunista. Berlim ficava bem no meio da Alemanha Oriental, mas também era uma cidade dividida, um lado capitalista e outro comunista. Em 1961, o governo do lado comunista construiu o muro em volta da parte ocidental de Berlim. A intenção, diziam eles, era proteger a população da má influência do capitalismo. O muro era o símbolo de uma divisão maior do que a da Alemanha. Era a divisão do mundo entre o capitalismo e o comunismo. A partir de 9 de novembro de 1989, vimos pela televisão alemães orientais e ocidentais derrubando o muro e celebrando o fim da divisão da cidade, do país e do mundo. Corta para 2019, no Brasil. O governo e seus apoiadores falam em ameaça comunista. José Dirceu Souto, semana passada, fala em deixar claro que o PT é socialista para assim retomar o governo. Senador Contarato, quando vai chegar aqui no Brasil a notícia da queda do Muro de Berlim? Situação muito delicada. Eu acho que os políticos têm que entender que todos nós estamos imbuídos no mesmo propósito. Eu acho que tem que deixar essas diferenças, esse radicalismo. Enquanto você estava procedendo a narrativa, eu estava aqui passando um filme na minha vida, porque eu tive recentemente na Alemanha e o muro foi derrubado, mas ainda existe um muro invisível lá. Eu conversei com pessoas dos dois lados e ainda há um preconceito entre as pessoas que estão lá, de quem é de um lado, tanto de um lado quanto de outro ainda. E eu fico mais triste ainda aqui no Brasil quando tem essa divisão, essa polarização, você puxando para um lado, puxando para o outro, falando do socialismo ou da extrema-direita. Porque quem vai perder com isso, eu não tenho dúvida que é a população. Eu acho que nós temos que ter a percepção de que nós vivemos numa democracia e que é tão saudável viver numa democracia com as diferenças, com a pluralidade, com respeito a ideias. E eu sonho um dia, efetivamente, em que eu tenho orgulho de falar, poxa, nós vivemos num Senado Federal em que você não é julgado pela cor da pele, ou por sua orientação, ou por ser homem ou mulher, ou por ser deficiente físico, índio, Mas para isso eu acho que o político tem que literalmente derrubar os muros do Senado e interagir diretamente com a sociedade. Por conta agora da queda, dos 30 anos da queda, saíram várias reportagens que mostram justamente essa dificuldade dos dois lados de se integrar. Por que acontece isso? É uma questão geracional? São as pessoas ainda que viveram toda essa fase? As novas gerações estão ficando ainda, enfim, impregnadas com essa divisão? Como é que vocês veem isso? Teve um episódio muito simbólico, recente aqui no Brasil, que mostra como esses muros continuam existindo, que foi na votação do impeachment. Não sei se vocês lembram, lá em frente ao Congresso Nacional, que foi no gramado em frente ao Congresso, você tinha dos lados os vermelhos, pró-Dilma, e os amarelos contra Dilma. E o governo do Distrito Federal construiu um muro com placas de metal, mas era um muro que você via de cima, você via perfeitamente, dividindo o gramado ao meio. A imagem é muito forte, forte. Com a justificativa até plausível, eu também não condeno a decisão do governo do DF naquele momento de construir, porque a justificativa era, se a gente não fizer isso, eles vão se matar. E construíram. Que foi um momento triste, da nossa política, de mostrar que talvez o nosso amadurecimento político ainda esbarre em situações como essa e que você seja obrigado a separar fisicamente as pessoas, porque senão elas vão se matar, vão se pegar. Mas teve uma foto extremamente simpática que circulou na época, que foi aquele casal, puseram cada uma escada de um lado e se encontraram em cima para se beijar. Ou seja, alguma experiência há. O Yuval Noah Harari, ele faz uma observação muito interessante a respeito dessa polarização, que é o mundo novamente cindido em dois. Antes nós tínhamos a coisa das liberais democracias versus os regimes comunistas.
E que polarização seria essa hoje? Qual seria a principal característica dessa divisão que, obviamente, está tão marcante, né? E eu me lembrei disso por conta de uma entrevista que o Steve Bannon, que é muito amigo aqui do Zanini. Lá em casa, a gente toma cerveja. Não fala isso que as pessoas acreditam, pelo amor de Deus. Não, tem que falar hashtag ironia, porque hoje tá difícil. Não conheço, não simpatizo com a figura. O Bannon foi um dos artífices da eleição do Donald Trump e é o cara que está tentando fazer a construção desse movimento, dessa internacional reacionária. Posso definir dessa forma? Internacional destra, talvez. Ok. Vou ser mais comedido. Essa internacional da direita populista. E o Bannon, na observação que ele fala nessa entrevista que ele deu no sábado à BBC, é que, saindo do cenário político Obama, o Lula se torna o símbolo daquilo que ele chama de a esquerda globalista. O que o Harari comenta, o historiador israelense, né, autor de Sapiens, entre outros, o que ele comenta é o seguinte: o que divide realmente politicamente o mundo hoje não é propriamente esquerda e direita, mas essa visão entre nacionalismo e quem está partindo para um mundo global. A direita chama de globalismo, essa direita nacionalista populista chama de globalismo. A gente pode chamar do outro lado de globalização, mas que no fim das contas voltando um pouco ao tema do que o senhor estava comentando, é uma postura de abertura ao mundo ou uma postura de se fechar para o mundo. E que essa seria a grande... Se você for olhar no fundo dos discursos políticos que estão se organizando, se você esquece esquerda e direita e começa a observar os discursos dos diversos políticos no mundo, o que eles estão falando, em essência nós temos um grupo dizendo precisamos nos fechar entre os iguais. E o outro grupo está dizendo precisamos nos abrir ao mundo. Luciano Huck postou uma foto com o Harari e o Gilberto Gil. Isso. Acho que esse encontro aconteceu ontem, achei um encontro interessante. Esteve né? aqui no Brasil, ele tá no né? Brasil para... não sei se está ainda. Ele deu até entrevista para a Dani. Agora, só por falar em muro, eu voltei, como eu falei, que fui visitar essas comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul. Eu fiquei assim, voltei muito triste de lá, porque em Dourados, Mato Grosso do Sul, tem literalmente um muro que separa a cidade, aí passa a rodovia e do outro lado o local onde ficam as comunidades indígenas. Que horror, eu não sabia disso. Tem. E eu fiquei assim, espantado com aquilo que eu vi. Mas qual a razão desse muro? Literalmente separar mesmo, porque tá É para segregar, não é uma questão... Não. Um apartheid. É um verdadeiro apartheid aquilo. O que, na minha concepção, é um verdadeiro apartheid. E ali, porque ela está muito, a comunidade está muito próxima do município, das populações, das comunidades indígenas. A FUNAI segregou, tirou 7 aldeias indígenas de caciques diferentes, confinou no espaço que é onde que eles estão. Foi a FUNAI que fez isso? Foi. Tem um funcionário só da FUNAI lá. E essa proteção, qual o argumento? Na verdade, pegar a terra, né? O pano de fundo, esse que foi o real motivação. A real motivação foi essa, em uma terra improdutiva, cercada por latifundiários, sem água, absolutamente, com o álcool e a droga já chegaram, um alto índice de suicídio nos jovens indígenas, que eles vão até a cidade, sofrem preconceitos de todos os tipos. Quando tem um problema na população indígena, eles ligam para a polícia não vai, porque a polícia militar fala que a alegação é de que é território federal. Território federal. Então, a Polícia Federal não tem pernas e eles ficam ali literalmente segregados. E o muro que eu vi, ninguém me contou, eu passei por aquilo lá. E pode não ter sido, talvez, proposital, mas coincidentemente valeria a pena. Eu acho que os meios de comunicação tinham que denunciar aquilo ali. Que aquilo ali a população está sendo Só para a gente terminar, eu queria voltar na pergunta inicial. Se essa dificuldade de integração das duas Alemanhas é uma questão geracional, vocês arriscam alguma opinião em relação a isso? Uma questão econômica também, né? Embora a Alemanha tenha investido muito no braço oriental,
Ainda é a região mais pobre. Principalmente os mais jovens se sentem, por conta disso, extremamente marginalizados. É também o berço, o Zanini acaba estudando isso muito mais, os grupos radicais de direita, neonazistas, mas em geral vem da Alemanha Oriental, não da... A parte do AfD, ocidental. a alternativa para a Alemanha, é muito forte no lado antigo comunista. Quer dizer, existe de fato uma cultura estabelecida, parte disso eu entendo que seja econômica. Agora, culturas políticas estão na água, né? A gente ouve coisas dos pais, dos avós, que vieram dos bisavós, dos trisavós, e com muita frequência a gente está repetindo o O comportamento. Adeus Lenin, o filme mostra. É, isso. muito bom. É um bom filme. É um bom filme. Embora seja, tipo, alguns meses depois daquele número, né? Não. Não tem, exatamente. Aliás, é maravilhoso, mas fica de mostra- dica. Adeus, Lenin. Grande filme. É um belo Incrível. filme, Grande filme. Gente, é isso. Obrigado pela presença de todos vocês. A gente obrigado. volta na semana que vem. Um beijo.